Fala pessoal, Marcelo Ferraz aqui. Lucas Ferraz aqui. E hoje a gente trouxe um vídeo especial para vocês aí que gostam, que estão ligados no console e preferem o PC. Esse vídeo que a gente vai fazer é montando um PC com a mesma performance que um console teria, mais ou menos na prática, porque na prática realmente igualzinho não tem como fazer, pessoal, e a gente vai explicar o porquê no decorrer desse vídeo. Exato, a gente vai mostrar aqui para vocês, baseado em outros conteúdos que a gente já consumiu, nas próprias especificações e em testes práticos, um PC tem a capacidade de entregar o mesmo desempenho tanto que o PS4 quanto o Xbox Series X, que são os topos de linha atualmente da Sony e da Microsoft, respectivamente. E o que a gente não vai fazer nesse vídeo, Marcelo? Bom, a gente não vai prometer a vocês que vocês vão conseguir montar um PC de R$ 1.500 que rode Cyberpunk em 4K no Ultra, ou, sei lá, que rode qualquer jogo da nova geração aí, tranquilamente, com o mesmo desempenho do PlayStation 4, do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Muita gente ainda tem essa ideia besta que montar PC barato com o mesmo desempenho de console e com o mesmo orçamento. Não, pessoal. Nunca você vai conseguir fazer isso, nunca na face da Terra você vai conseguir fazer isso, porque os consoles sempre vão ter um hardware melhor com preço mais acessível. Em padrão. Por padrão. Só que isso, assim, essa é uma questão que vem de outras gerações, porque na época do PlayStation 3 dava para fazer isso. Dava para fazer isso muito bem, inclusive tem um hardware muito melhor com preço muito mais abaixo. Só que hoje em dia, como o Ferraz falou, não dá mais, porque as empresas, graças a Deus, botaram coisas melhores com um preço mais abaixo. Exato. Então a gente vai mostrar um PC que tem um preço extremamente maior do que um de um console, com o mesmo desempenho, porém, como a gente sempre fala, o console não roda o Word. Exatamente. Não roda o Word, não roda o Premiere, não roda o Photoshop, não roda o AutoCAD, enfim, não roda nada disso daí. Então o que vocês terão é um PC extremamente robusto que vai servir para multitarefas, que uma delas é jogar, por coincidência, né? Então é isso. E nossa recomendação é sempre: nunca compre um PC desse daqui só para jogar. Nunca compre um PC desse daqui só para jogar, porque vale mais a pena comprar um console. Lógico, como a gente falou, um console não roda o Word, logo o PC deve servir para mais coisas do que só para jogar, se for só para jogar consoles. Então muita gente pode pensar que a gente vai montar apenas usando teraflops como base, né? Sim. Explicando muito basicamente, pessoal, teraflops é uma unidade que ela foi criada mais para facilitar as coisas em um comparativo de desempenho, mas ela nem de longe consegue comparar desempenho entre componentes de hardware. Então, uma placa de vídeo com mais teraflops pode não ter tanto desempenho a mais, uma com menos pode ter mais. Dependendo da arquitetura que é utilizada nesta placa de vídeo, que é específico para unidades gráficas computacionais, você pode diferenciar muito, não determinando apenas o teraflops, mas sim outros componentes em sua máquina. Então, se você está vindo aqui só para ver, vai ter o mesmo teraflops, você vai se frustrar nesse vídeo aqui, porque não é só isso que a gente vai mostrar, não. É lógico. Teraflop é uma medida muito mais fácil de se vender e de se falar, então as empresas tendem a falar só ela daí. Só que não é o foco da gente, a gente sempre mostra que a gente mata a cobra e mostra o pau, que mostra como que tá ali por trás, como que tá o desempenho e tal. Isso daí não é nosso foco, a gente vai mostrar na prática como que tá a configuração rodando ali em comparação com o console. Certo? Exato. E outra coisa que eu queria dizer aqui é sobre a relação entre consoles e PCs. Muita gente descarta essa relação, acha que são coisas separadas, mundos separados, plataformas separadas. E são plataformas separadas, mas que andam junto no mundo dos games. Como todos já sabem aqui, nós damos muito enfoque aos games, porque é uma área que a gente gosta, é uma área que a gente tenta focar mesmo, é uma área que movimenta o mercado de hardware, querendo ou não, é o que movimenta o mercado de hardware. Então, eles estão interligados, pessoal. Tanto o console movimenta o mercado dos PCs, como os PCs movimentam o mercado dos consoles. Vice-versa, durante toda a geração de consoles, que dura entre 7 a 8 anos. Então, a gente vai, no decorrer de alguns vídeos aí, enfatizar isso, coisa que eu vejo muito pouca gente enfatizando, que é a ligação entre esses dois e como um auxilia o outro e vice-versa. Exato. E nunca descarte um outro. Se você tem um, não descarte o outro. Você, como a gente disse, não roda o Word no console. E também não tem só o console para jogar.
Sim. Você tem o PC também e às vezes para você vale mais a pena pegar um PC mais robusto para você jogar e fazer outras coisas. Às vezes vale a pena pegar um console e um notebook, por exemplo. Sim. Isso varia. E o mercado de um e outro, como o Ferraz falou, afeta. Tanto os consoles ajudam os PCs, quanto os PCs ajudam os consoles. Uma geração de consoles dura até ter uma nova evolução, uma evolução mais parruda, por assim dizer, no hardware, e aí o console adota e muda o padrão totalmente. Então, se for para resumir, como você resumiria isso tudo? Basicamente, os consoles ditam um padrão que é causado pelas tecnologias que os PCs evoluíram. Quando os PCs evoluem o suficiente para que mude totalmente como era antes, o novo padrão é formado, e o que determina o começo desse padrão é a nova geração de consoles, que vem com as novas tecnologias que o PC evoluiu até então, né? Exato. Então, basicamente é isso, pessoal. PC evolui o que o console determina que é regra. Sim, exatamente. Pronto. E Resumindo. falando isso, um avisozinho, vocês perceberam que semana passada não teve os 2 vídeos cotidianos que a gente coloca. Eu fiquei doente, fui avisado lá no grupo do Telegram, ainda estou um pouco adoentado, então se vocês perceberem uma falha tosca na minha voz, é porque eu fiquei adoentado. Mas vocês podem perceber aí que mudou um pouco o cenário, eu coloquei algumas coisas aqui para amenizar aquelas manchas que tinham na minha parede aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, falem aí nos comentários se o novo cenário ficou bacana, e se a nova intro também do canal ficou bacana, enfim. Dê o seu feedback sobre o nosso novo formato de vídeo aí, que é bem importante, né? Inclusive, roda a vinheta. Aproveitando esse recado aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal, entre no nosso grupo do Telegram, conteúdo exclusivo lá. Avisos antes, a gente avisa lá sempre, que é muito mais fácil avisar lá do que vir aqui no YouTube e postar alguma coisa. Então entra lá, por favor, se for do seu interesse, que acredito que é. E vamos lá, agora sim, taca o pau no vídeo. Então, já deixamos todo o material aqui aberto para que não demore muito e vocês entendam bem o que a gente vai falar. Evitar aqueles vídeos longos Sim, de a uma gente hora. está tentando evitar esses vídeos de 1 hora, porque a gente sabe que é cansativo, às vezes nem a gente mesmo aguenta ver tanto tempo de vídeo. Então, vídeos um pouco mais curtos para vocês aproveitarem mais. E uma dica para vocês, pessoal, assistam em velocidades maiores que é normal. Sim. Não é tão difícil assim acompanhar, o que a gente fala meio devagar. Sim. E dinamiza muito mais o processo. E você pode assistir, no caso, 2 vídeos nossos no tempo de 1. Fica aí a dica para vocês. Então, aqui tem um bloco de notas e uma imagenzinha que vai ajudar a gente a se basear nessa montagem desse PC com o mesmo desempenho de um console. A gente usou como base alguns artigos que a gente leu sobre arquiteturas, artigos que a gente leu sobre o desempenho das peças em cada um dos consoles. A gente viu um vídeo muito bom da Adrenaline, dos 2 vídeos que eles postaram, sobre eles montando o que eles acharam que era o mesmo desempenho. E nos baseamos nisso para montar sim. isso, só que com nossas alterações, que não concorda com tudo que eles fizeram lá. Sim, a gente botou as nossas alterações do que a gente achou que realmente deveria ter sido feito. Então, vamos bem rapidamente passando aqui por essa lista que fala sobre os componentes de hardware do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Vocês podem perceber aqui, pessoal, que a única coisa que vai mudar entre os dois é a GPU. E a gente vai explicar cada componente um por um do porquê isso vai acontecer. No caso do PlayStation 5, ele conta com arquitetura Zen 2 dos processadores AMD, 8 núcleos, 8 threads, operando a 3.5 GHz. No caso desse, pessoal, tanto o Xbox Series X, que tem 8 núcleos e 16 threads, operando a 3.8, o mesmo processador será utilizado, que é o que vai conseguir o mesmo desempenho dos processadores, tanto do Xbox quanto do PS5, que é o AMD Ryzen 7 3700, da arquitetura Zen 2. Ele atinge frequências até 4.4 GHz, também é da arquitetura Zen 2, e que tem 8 núcleos e 16 threads. Então, é uma vantagem desse processador que ele fica bem semelhante ao do Xbox Series X e ele é um pouco melhor do que o do PlayStation 5. Então, basicamente, ele é o que atende os dois, por isso que colocamos o mesmo processador nas duas arquiteturas aqui, tanto do Xbox quanto do PlayStation 5. Um detalhe importante é que a gente tentou se manter na mesma arquitetura que a Zen 2, mas você pode usar um outro processador. Por exemplo, no caso do PlayStation 5 tem o i7 9700, que é 8.8, que você poderia usar,
que é bem mais rápido que esse processador também em questão de single core. Tem essa questão aí, mas a gente tentou se manter o mais próximo possível, por isso esse 3700 816. A gente se ateve a botar o mesmo desempenho no PC para que não houvesse o mínimo possível de diferenças entre desempenho, que a gente vai mostrar os testes aqui depois para vocês. Exato. Então, vocês aqui no outro item já vem para GPU, que é o que a gente vai explicar agora. No caso do PlayStation 5, a gente se ateve a uma 2080 e no Xbox Series X a uma 2080 Ti. Por quê, Marcelo? A questão também dos teraflops. Ah, mas vocês não falaram que não ia montar baseado em teraflops? Não é baseado em teraflops, pessoal. Porque a 2080, teoricamente, como no vídeo da Adrenaline, eles usaram a 2070 Super, que tem um pouco menos de teraflops, só que é bem mais abaixo o desempenho comparado com a 2080. Sim. A gente achou que ter esse gap a mais daria bem mais margem, deixaria bem mais próximo também do console da Sony. Na questão das placas de vídeo, a gente tentou se ater um pouco a mais ou um pouco a menos para que ficasse o mais próximo possível do desempenho dos consoles. Então, 2080 Ti, arquitetura Turing a 10.07 teraflops. No quesito do PlayStation 5, é a arquitetura RDNA 2.0, 10.28. Então, teraflops está praticamente igual da 2080. A questão é que a arquitetura é diferente, no caso do AMD RDNA 2.0. E o que a gente tem disponível hoje no mercado é a RX 6800, novas placas de vídeo da série 6000 aí da AMD, que é também uma arquitetura RDNA 2.0. Que uma coisa interessante é que essa placa de vídeo possui 16 GB de VRAM. E uma tecnologia que o Marcelo viu aí, que ele vai explicar para vocês, que como a gente poderia usar essa VRAM para deixar bem próximo a arquitetura dos consoles. Exato. No caso, os consoles eles não têm memória principal, eles não têm memória RAM. Vocês podem ver logo aqui abaixo que eles usam GDDR6 como memória do próprio console. Exato. E no PC não existe isso. No PC a gente precisa da memória principal para os processos do processador e a memória de vídeo para usar a placa de vídeo. No caso, essas RX 6000 vieram com a tecnologia Smart Memory Access, permite que o processador Ryzen 5000, por enquanto, estão trabalhando nisso daí para Intel e AMD poderem fazer, acesse a memória interna da placa de vídeo e use toda a sua totalidade. Antigamente elas conseguiam ver até 256 MB, eu acho, um negócio assim, e agora eles conseguem ver tudo, alocar tudo bem mais fácil. Tem bastante vantagem fazer isso, e como eu disse, as outras empresas estão trabalhando nisso. E logo mais, eu acredito que em alguns meses, vamos ter isso daí disponível para todas as plataformas, não só restrito à AMD. Sim. E isso faria com que a gente pudesse usar a memória GDDR6 compartilhada com o sistema no nosso computador de mesa, o que faria com que ele ficasse bem parecido com a arquitetura usada nos consoles. A arquitetura que a gente tem hoje parecida é com as APUs, que eles compartilham a nossa memória RAM, né? Mas é uma tecnologia bem bacana que pode revolucionar essa questão do uso de RAM dentro de desktops, né? Então, é isso. Esse é o adendo que a gente tem para fazer. A gente usou a arquitetura Turing da NVIDIA para fazer, porque é o que a gente tem disponível hoje, que tem um desempenho parecido. E usamos essa RX 6800 só porque não tem nenhuma outra abaixo dela, que já foi lançada no momento que estamos gravando esse vídeo. Provavelmente vai lançar daqui a algum tempo a RX 6700, 6700 XT, que se assemelha um pouco mais ao hardware que é usado nos consoles. Sim, o que faria com que a arquitetura ficasse bem igualzinha dos consoles e vocês poderiam optar por essas opções aí da série 6000 da AMD. Exato. No caso do Xbox Series X, a gente colocou a 2080 Ti, porque, como tá famigerado aí saber, o Xbox Series X tem um poder gráfico maior, então a gente teve que optar pela Ti. Ele tem aqui os seus 12.15 teraflops, enquanto a 2080 Ti tem 13.45. É um pouco mais, né? Melhor. Mas a gente optou por colocar mais do que colocar menos se fôssemos colocar a 2080 Super. Né? Exato. Então, questão de configurações básicas é isso. Uma coisa que a gente tem que citar é sobre os SSDs dos consoles. No momento não tem um SSD tão rápido quanto o do PlayStation 5, mas quanto o Xbox a gente optou por esse XPG Gamix S50, que é o que a gente achou que tem no mercado, a gente achou na Kabum, inclusive, que é os 5 GB por segundo.
NVMe PCI Express 4.0 de 1TB. Então, é o SSD que iria comportar todos os seus arquivos e iria se assemelhar em velocidade ao que a gente tem disponível no Xbox e o que dá para botar em velocidade do PlayStation 5. Como a gente viu, a Sony enlouqueceu e botou um SSD de 9 GB por segundo, que a gente não tem ainda, né? Parabéns, Sony, por superar o PC em alguma coisa na sua vida, né? Por enquanto. Sim. Então, é isso, pessoal. Mas eu não diria isso, porque... Só uma explicação rápida, existem alguns SSDs que tem um chip, um processador interno deles para fazer a compressão dos dados e, consequentemente, fica mais rápido o trânsito, por assim dizer, o tráfego de dados para entrar, ser gravado e para ser lido. Então, eu acredito que seja isso, junto com um software para essa questão funcionar toda. Então, logo mais, isso daí chegando nos computadores de mesa e vamos ter os 9 GB também, como o da Sony. Outros itens, pessoal, tipo leitor de Blu-ray, essas coisas a gente não se ateve. A maioria, 90% dos PCs não usam mais leitor de nada, então não se importem com isso, a gente se ateve só aos componentes básicos de hardware. E foi essa a conclusão que a gente chegou. Todos os componentes nos dois consoles são iguais, tirando as placas de vídeo de cada um. Que o poder gráfico do PlayStation 5 é mais abaixo do que o poder gráfico do Xbox Series X. E tirando a questão do Simultaneous Multithreading, que é o Hyper-Threading da AMD, que no Xbox é 816 e no PlayStation 5 é 88. Sim, nesse caso do Hyper-Threading que o Marcelo citou também, mas como a gente está usando o Ryzen 7, vai ter o Hyper-Threading para as duas configurações. Então, no caso, upgrade para o PS5. Sim. E acho que é isso, né? Exatamente. Mostrando as peças, pessoal, vamos ver mais ou menos quanto você vai gastar nessa brincadeira aí. Eu vou logo tacar o pau para ninguém ficar assustado de cara, né? Pronto. Apenas 11 mil reais à vista na Terabyte, Marcelo. O que você tem a dizer? Eu digo que até o vento se assustou com essa notícia aí. Pois é. R$ 13.427 no cartão, 11.681 à vista. Claro, teve algumas alterações aqui, mas a gente vai explicar o porquê. No site da Terabyte, faltam algumas peças, assim como qualquer outro site, então escolha o seu site para fazer essa configuração que a gente passou. O que a gente conseguiu fazer no site da Terabyte foi isso. E a gente vai explicar mais ou menos as alterações que a gente teve, como isso pode impactar. Além de que a gente está vivendo uma época complicada de falta de estoque de tudo, então tem isso daí também. Pode não ser culpa da Terabyte, pode estar com falta de estoque no geral. Sim. No caso do processador, a gente não botou os 3700, botou 3700X. A diferença, Marcelo, qual é? Nada, só o 3700X é mais caro. Sim, não é só isso, pessoal. Ele tem um clock base um pouco maior, o turbo boost dele é um pouco maior, mas você pode... É o mesmo processador praticamente, você não tem que se preocupar. Só o clock que é a mais. Sim, se você tiver uma diferença de preço assim de R$50, pega o X. Mas se for muita diferença, não pega o X. Exato. Então o processador é praticamente o mesmo. Só pegamos ele porque não tinha estoque. Sim, não tinha estoque do outro, botando ele. E eu acho que o motivo que a Terabyte coloca ele é exatamente isso que a gente citou. Como a diferença de desempenho não é quase nada, o preço também geralmente é muito pouco parecido. Sim. Então, hoje em dia está valendo mais a pena você pegar o 3700X no mercado. No caso da placa-mãe, a gente colocou uma B550 e a gente até esqueceu de citar. O único motivo que a gente colocou essa placa-mãe, pessoal, é que é a única intermediária que comporta, que a gente viu, o PCI 4.0, que é o que vai comportar o seu SSD, né? Então, foi só por isso mesmo. E a gente podia botar uma X570, mas ia encarecer muito sem necessidade, até porque ninguém está pensando aqui em overclock e tal. Até ia passar do desempenho dos consoles, Na verdade, a gente tá pensando em fazer um underclock no processador para se equivaler aos do console. Sim, mas não faça underclock, pelo amor de Deus. Não, claro. Deixa seu CPUzinho em estoque mesmo, só faça isso se você só quer, então vai. A gente escolheu a marca ASRock, uma marca que a gente sempre recomenda aqui, uma marca bem robusta, sem tanto frufru assim, mas ainda eu acho linda as placas-mãe dele. Não sei se vocês concordam, mas eu acho. Eu acho também. A gente colocou aqui algo que eu achei necessário, mas Marcelo não achou. Eu achei porque eu sempre gosto de colocar um gap a mais de desempenho, tanto em refrigeração, então colocamos esse Air Cooler da Deepcool, que eu acho que é necessário para que você tenha muita folga de temperatura aí no seu processador. Exatamente. Eu acho que não é necessário, porque o próprio cooler desse processador do 3700 e 3700X já é suficiente. É o cooler Wraith Prism, que é o RGBzão lá, muito bonito, inclusive. Sim.
Eu acho que é suficiente, mas Sim. se a Rez não quis, então bota ele daí. Bom, vocês botam também. podem, através de alguns vídeos que a gente já fez, pesquisar, acho que já tem cabeça suficiente para pesquisar isso, né? Sobre temperatura de como é o cooler sem um air cooler externo e com o air cooler da AMD e ver o que é mais cabível aí para você, né? Exato. Eu acho que por via das dúvidas, coloquem um air coolerzinho, não custa nada você botar um pouco mais aqui, mais no orçamento, mas para quem vai pagar 11 mil reais, botar isso aqui não faz diferença, né? É um troco. Aqui a gente escolheu um DDR4 Gel de 2 de 8, ou seja, colocamos 2 spaces de Dual Channel, sempre coloco Dual Channel, pessoal, sempre. A gente vai falar isso até o final da nossa vida, sempre coloco Dual Channel. Ficou igual, operando a 3.200 MHz, a 16 GB, né? 2 pentes de 8 GB. Exato. Chegamos aqui na parte que a gente não achou muito o que fazer. As únicas opções abaixo disso era a 2060 Super, então não dava para escolher, então a gente colocou a RTX 3070. Ela tem o mesmo desempenho, como vocês vão ver nesse vídeo aqui, de uma 2080 Ti. Então ela vai comportar aí tanto a configuração do PlayStation 5 como a configuração do Xbox Series X. Vai sobrar para o PlayStation 5 e muito. Vai sobrar para o PS5 e vai ficar na mesma faixa aí do Xbox Series X e com desempenho excelente, uma placa de vídeo bem robusta que vai sobrar. Mas como a gente falou, a gente só colocou porque não tinha estoque na Terabyte. Então vocês podem escolher um site da Pichau, o Estúdio PCs. Comprar uma usadinha da uma 2080. Usada, e se vocês quiserem realmente colocar a placa que a gente recomendou, né? Exato. Por enquanto é a 3070 que a gente pode escolher. HD não vai ter, porque a gente colocou da Western Digital apenas 1 TB de SSD, que custa apenas R$ 1.400, né? Mas dessa configuração, pessoal, por incrível que pareça, apesar da placa de vídeo ser a mais cara, a que mais dói pagar é o SSD. R$ 1.000 no SSD é lasca. Complicadíssimo. A gente escolheu aqui com a taxa de transferência menor porque era o mais forte de 1 TB que a gente tem aqui na Terabyte. Mas se vocês quiserem aqui na Terabyte hoje uma taxa de transferência de 5 GB, que foi o que a gente citou da XPG, tem essa opção aqui da Corsair de 2 TB a 5 GB por segundo, né? Só queria 2 TB e R$ 3.700. Aí você vai pagar R$ 3.700 no SSD, o que eu acho mais que uma facada, né? Dá pra você pegar 2 desse daí, 2 desse 3 GB. Enfim, não vale a pena. A gente achou que não vale a pena, pega esse daí, que é melhor. Exato, pega o de 1 TB. Que já é muito caro. Fontezinha da Corsair, a gente colocou aqui a CX650, que é uma fonte um pouquinho robusta, assim, só um trisquinho. As sempre podem não se impressionar tanto pela quantidade de watts, mas é Corsair, querido. Então, quando alguém lhe perguntar o porquê, você só fala, é Corsair. É tipo, por que o Batman faz alguma coisa? Porque é o Batman. Exato. Então, o motivo é porque a Corsair 650 e pode ter certeza que vai comportar essa configuração. A Corsair é uma das melhores marcas de fontes. Tanto que a gente tem um vídeo mais curto aí, vocês podem ver no nosso canal, que eu postei recentemente, falando justamente as marcas que a gente recomenda de fonte. E a Corsair é a top 1 pra gente. A gente sempre recomenda a Corsair. Sim. No caso do gabinete, a gente apenas se ateve a ser full tower, porque a gente não sabia mais ou menos a dimensão de todas as peças que viria aqui. Então a gente optou por um full tower, que a gente tem certeza que vai comportar. Mas se vocês quiserem um cálculo mais abrangente, vocês meio que calculam as dimensões de um mid tower e vejam aí se cabe, né? A gente só colocou esse por causa disso mesmo. Olhem principalmente a placa de vídeo. Essas novas placas de vídeo tem uns fãs mais parrudão, então provavelmente elas ocupam mais espaço. Então é isso, pessoal. É o que a gente conseguiu montar de aproximado dessa configuração que montamos, né, aqui no bloco de notas na Terabyte. Não tinha mais muito o que fazer além disso. Provavelmente, em outros tempos, estaria um pouco mais barato do que isso, mas não muito distante. Sim. Então, agora para finalizar o vídeo, a gente vai mostrar um pouco das considerações da Digital Foundry, né, que é uma empresa que muita gente até hoje teima em duvidar, mas é uma empresa muito séria, pessoal, que eles fazem um trabalho extremamente bacana no mundo do hardware, relacionado justamente aos consoles, que é o que muitos canais aí de hardware têm preconceito de falar. Eu não sei porque eles não falam direto de consoles, porque é do mundo do hardware. Console é hardware, pessoal. Então, esse é o vídeo aqui de alguns comparativos do Assassin's Creed Valhalla.
mostrando algumas opções gráficas que os consoles vieram para até tão bem parecidos com o PC, né, Marcelo? Então sim. Então vamos botar aqui mais ou menos na parte que mostra isso e vocês vão ver aí. O site a empresa da Digital Foundry é tão séria que eles gastam horas e horas e horas e horas para comparar cada opção do menu de gráficos com cada cena que tem nos consoles. Como vocês podem ver aí, eles pegaram um trecho que não tem nada a ver com a história, eles procuraram isso daí a dedo para testar cada uma dessas opções. E para tudo isso para mostrar a diferença que faz ou que deixa de ter e o impacto na performance. No caso, eles estão comparando o Ultra com o Low para ver se dá alguma diferença no desempenho em si. E às vezes dá e às vezes não dá. Faz parte do mundo dos PCs, do hardware no geral. Inclusive, vamos gravar um vídeo daqui a pouco só para falar justamente disso, da otimização das configurações para o seu jogo aí. A gente vai usar o Resident Evil 3, o Red Dead Redemption e o CSGOzinho. Então, o que a gente pode dizer sobre as configurações dos novos consoles é que eles têm agora um modo de performance e um modo de gráfico. O modo de performance sempre tentando atingir no mínimo os seus 60 FPS e em alguns jogos os 120. E no modo de gráfico, o maior gráfico possível a 30 FPS, que é o mínimo para a pessoa deixar o jogo jogável, né? Então, isso faz com que os consoles fiquem mais próximos do PC. Por quê, pessoal? Porque, como a gente falou agora, vamos fazer um vídeo sobre configurações de jogos e todo PC gamer, todo gamer de PC realmente, que se preze, ele sempre fica um pouco de tempo mexendo nessas configurações, né? Anti-aliasing, texturas e etc. E aí o pessoal do console vai sentir um pouco como é mexer nesse tipo de coisa que a gente já tá calejado de mexer, né? E até passar raiva. Com certeza. Porque vocês não têm noção como é você baixar o gráfico de um jogo e não mudar nada no desempenho. Acontece, viu, pessoal? E é frustrante. Acontece muito. Então, vai se aproximando e vocês vão aprender como vocês podem configurar seus jogos para que você possa otimizar o uso do seu hardware e que você consiga um desempenho parecido com esse hardware que a gente está recomendando aqui nos consoles. Exato. Eu vou mostrar aqui agora para vocês só um tipo de simulação para como que fica a qualidade o modo qualidade e o modo performance nos consoles. Isso aqui, no caso, eles estão usando o PlayStation 5 para comparação no Assassin's Creed Valhalla. No caso, como eles estão tentando atingir 60 FPS sempre, eles diminuem tanto o gráfico quanto a resolução para conseguir ter essa margem a mais. Tem uma diferença bem gritante em questão dos gráficos, vocês podem ver aí. Isso aí, no caso, seria, acredito eu, o modo qualidade. Nós não estamos escutando o áudio do vídeo, estamos que nem você. Mas para atingir os 60 FPS nesse jogo aí tem que reduzir muita coisa mesmo. Sim. Esse jogo veio bastante mal otimizado em quesito de placa de vídeo, é bem exigente. Tanto pro console também, quanto pro PC veio mal otimizado. E mais aqui para trás, como a gente falou, a gente mata a cobra e mostra o pau. Tem o comparativo com os gráficos aqui, mostrando todos os gráficos semelhantes ao do console, que eles testaram tudo isso aqui nesse vídeo. Vou deixar esse vídeo aí na descrição para vocês assistirem. E aqui no final, um comparativo do frame rate no console. Não sei como eles fazem isso, acredito que eles tenham um hardware específico para isso. Comparando com outras peças no PC. Aqui no caso, eles estão usando a 2060 Super em 1440p, com as configurações parecidas com a do PlayStation 5. Nós recomendamos uma 2080, que é muito que vai melhor. Se aproximar, talvez até passar esse desempenho aí em FPS. Exatamente. E logo mais eles vão mostrar também com as outras placas, 2070 Super, 2080, 2080 Ti, que é para vocês terem uma ideia do que o PC consegue fazer para acompanhar o console. Sim. No caso aí, mostrando agora, o desempenho da 2080 Ti e do PlayStation 5. No caso aqui, acredito que está travado a 60, então ele teoricamente poderia passar disso daqui. E a 2080 Ti está com 70 FPS, 10 FPS a mais que no console. Então, acredito eu que aquela configuração que montamos na Terabyte está bem de boa, tanto por comparação com o PlayStation 5 e do Xbox Series X. Exato.
Então, pessoal, basicamente é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que foi até rápido, bem didático aí para vocês, mostrando mais ou menos como é que funciona essa diferenciação de performance entre um PC e um console e as peculiaridades que eles têm em comum, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes a ter se citado aqui. Acompanhe a gente no nosso grupo do Telegram, que a gente avisa sempre quando não vai ter vídeo. E quando vai ter coisa a mais. Sim, quando vai ter coisa a mais. E é mais ou menos isso. Mais alguma coisa, Marcelo? Sim, se inscreva no nosso canal se não estiver inscrito, deixe seu like. Comente se você gostou, se não gostou e diga por quê. Não adianta nada se dizer que não gostou e não falar por quê. E acho que é isso, né? No mais, se você só não gostou e não sabe por quê, você é um sonista desgraçado. Exatamente. Então, é isso. É isso aí. Falou. Falou.